Fala, time, tudo certo? Que bom reencontrar vocês. Uma alegria, Paty, ter nessa bancada a sua presença. Obrigada, Felipe. Olá, pessoal. E a presença do Gustavo, um brother aqui, que vai ser muito bacana. Esse é o Pode Ir. Planeje, organize e destine o seu imposto de renda, segunda temporada. Paty, só IR? Não, a gente pode destinar o IR, ICMS, ISS. Eu tô ficando craque nisso, hein, Felipe? Tá, mandando muito bem já nessas destinações de impostos. E aí, Gustavo? Muito bem-vindo, parceiro, camarada, amigo, escoteiro, cliente, parceiro. Conta um pouquinho aí da tua trajetória, dá boas-vindas pra galera. Seja muito bem-vindo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Felipe. Prazer te conhecer, Paty. É um prazer estar aqui nesse encontro da FS4U, uma empresa que eu já conheço há algum tempo, né? Conheci as origens dela. Verdade. No tempo que eu estava na Copel. Então, eu vou me apresentar. Eu sou o Gustavo Martins, meu nome é Luiz Gustavo Martins, mas na minha época, quando eu era adolescente, tinha muito Luiz. Então, eu acabei adotando só o Gustavo Martins. Eu me formei em Publicidade e Propaganda na Federal, num tempo que só tinham em Curitiba 20 vagas por ano em publicidade. Era um curso bastante concorrido na época. Com o passar do tempo começou a se popularizar. Mas eu fiz a faculdade e já no começo da faculdade eu comecei a trabalhar. Então eu já entrei no mercado, quando eu me formei, um profissional pleno. Eu me formei, comecei a trabalhar com agência de propaganda, mas aconteceu algo na minha vida, né? Eu trabalhava na agência, eu era diretor de criação, que numa agência pequena se confunde com a função de redator. E uma colega falou: olha, Gustavo, um anúncio de jornal bem grande, assim, contratando redator para a Copel. Ela falou: ó, entra na Copel, você vai ser Marajá. E era uma época que a Copel quase não contratava, porque era uma época de enxugamento de quadro, já com a desmobilização de uma das usinas, das grandes usinas construídas. E eu fiz o concurso e passei, comecei a trabalhar na Copel. Minha função era redator empresarial, mas com o passar do tempo, o bicho carpinteiro da publicidade começou a vir. E já logo no terceiro, quarto ano, eu já estava atuando com comunicação. Bom, isso foi lá atrás. Em 2015, eu fui convidado para ser superintendente de comunicação e marketing da Copel. Era uma equipe bem grande, ela estava espalhada pelo estado. Tem uma história grande sobre isso. Mas o que isso traz para essa conversa e para o interesse de quem pode estar assistindo? Ali a comunicação era abrangente, uma comunicação integrada de verdade. Quer dizer, envolvia todas as facetas. Então, jornalismo, relações públicas, promoção de eventos, publicidade. A gente fazia gestão de marca, que envolvia cuidar da marca da Copel, que é uma marca bastante valiosa, patrocínio e, que é o grande valete, é uma função que eu acho que é bastante estratégica, os incentivados. A destinação de imposto. Isso. Perfeito. Fiquei nessa função durante 7 anos, saí. E nos meus últimos 2 anos de empresa, eu atuei cuidando na inovação aberta, numa função de consultor. Inovação aberta, vocês sabem, aquele processo de criação, né, de empresas, de startups. A gente abriu um fundo de Venture Capital na Copel, a gente fez programas de chamada de startups do mundo todo. Aprendi, conheci muito. Esses meus 2 últimos anos de empresa foram uma sabática. Com a privatização, os empregados com mais tempo acabaram saindo, foi uma opção minha, saí por opção. A empresa hoje ela é bem dinâmica, continua funcionando maravilhosamente e tal. Mas esse período na inovação aberta me deu um insight. Por quê? Porque lá no começo, quando eu estudei publicidade, eu tinha um sonho, que era ser profissional freelancer. Às vezes eu posso falar para vocês que estão ouvindo, assistindo, o que é freelancer hoje, né? Mas na época era algo bem claro. Quer dizer, Os freelas, né? O profissional que trabalha sem vínculo. Só que tinha um problema, né? Eu estava começando a minha vida, tinha que comprar casa, comprar carro. Eu era, digamos assim, eu não tenho uma origem abastada, tive que conquistar tudo. Sim. E daí eu percebi que, puxa vida, tem hora que você não tem trabalho. Inclusive, o trabalho de propaganda hoje, o nome, né? Job, está estragado pelo momento do mundo hoje, né? Estragaram uma palavra. Fazia muito sentido. Hoje não dá mais para usar. No trabalho, os projetos, eu já trabalho em algumas coisas por projeto, né?
Quando você está sem trabalho, você fica sem dinheiro, você falta respaldo às vezes de plano de saúde, essas coisas, e a gente vai começar a amadurecer enquanto a gente é jovem. A gente não liga muito para isso, mas... E daí apareceu a Copel, eu acabei entrando. Falei, vou ficar um tempo para experimentar. Aí foram 28 anos. 28 anos experimentando. Isso. Mas foram empresas... E assim, nesse período foram várias profissões, tá? Não pense que eu entrei, sentei na cadeira. Várias profissões, muito aprendizado. E daí, nesse período final, eu falei, agora eu tenho algo que me dá respaldo, agora eu posso realmente ser freela. Então, Filipe, quando você fala que eu tenho uma agência, não é uma agência. Então, a minha empresa se chama Bold Comunicação Estratégica. Ela não é uma agência de publicidade, a atuação dela é diferente. Eu atuo como um CMO as a Service. O que significa isso? Boa, explica isso a sua diretoria. Então, isso veio... essa expressão as a Service veio da inovação aberta, das startups, dos projetos de velocidade em TI. Vamos dar um exemplo. Você tem uma tua empresa e precisa de uma plataforma. Uma plataforma para acompanhamento de projetos, seja o que for. Você sabe que se você resolve chamar profissionais para fazer em casa, né? Essa plataforma, você vai demorar bastante tempo e você vai ter bastante despesa. Sendo que muitas vezes, em muitas situações, existe alguma coisa no mercado. Então, o que você faz? Você não interioriza essa plataforma. Você vai lá no servidor do cara, contrata a plataforma e usa lá. E ela entrega do mesmo jeito. Então, as a Service é assim. Você tem um sistema de contabilidade, você tem... E daí, com o passar do tempo, isso começou a ser usado também para os profissionais. Então, eu tenho uma empresa grande, né? Vamos falar, eu tenho uma Volkswagen. Ok, a Volkswagen tem um diretor de marketing. Eu tenho uma empresa média. Vou dar um exemplo, vou lá, uma empresa média. Uma Dado Beer, né? Uma cervejaria Dado Beer. Tudo bem, eu tenho um diretor de marketing. Já começa a complicar um pouco. Agora, em uma empresa pequena, cara, se você for contratar o diretor de marketing... Não tem. Até tem, vai ter que contratar um barato. Daí é um cara ruim. Ou coloca o primo barato para fazer. A coisa não deslancha. Claro. Ou você faz aquilo, eu contrato um jornalista e daí coloco ele na função de diretor, uma função de head. Toda a tua comunicação vai ser meio focada em assessoria de imprensa. Se você contrata um publicitário, só publicidade. E o que é o CMO? Por isso que eu falo comunicação estratégica. É uma pessoa que tem conhecimento de empresa grande, conhecimento de todas as facetas dos processos, inclusive gestão de equipe, inclusive gestão de fornecedores, inclusive gestão de agência. E daí você entra numa empresa e você não demanda tanta despesa. Mesmo porque, se a empresa não for muito grande, com muita demanda, um diretor não gasta mais do que 30%, 40% do tempo dele com o que é importante, com o core da atividade dele. Ele vai gastar tempo cuidando de equipe, ele vai gastar tempo cuidando de auditoria, falando com o jurídico, negociando com o cara dos contratos, brigando com o financeiro para ter recursos. Então, você pode contratar um profissional de alto gabarito, desculpa a modéstia, assim, gastando menos. Sim. E ter uma abordagem bastante mais profissional e assertiva. E o principal, um profissional que conhece todas as facetas, todas as possibilidades de atuação. E que está atualizado no mercado, né? Que está aí rodando e conhecendo rodando, cada não paro vez nunca, mais. estou com meus clientes. Só que eu tenho 2 clientes fixos, eu gostaria de ter 4 ou 5. E eu trabalho bastante por projetos, tem funcionado bem. Mas o ideal... Por que é ideal trabalhar com cliente fixo? Porque você tem acompanhamento do cliente, você sabe o que está acontecendo com essa história. E você conhece melhor as características da marca e do produto e serviço. Eu fiquei curiosa. Não fiquei curiosa para entender qual que é o tipo de empresa que tem mais fit com esse tipo de profissional. Que tipo de empresa que você atende? Primeiro tem que ser uma empresa com uma mentalidade mais moderna, né? Uma empresa muito tradicional, as pessoas não acreditam que isso pode ser feito. Tem uma... Vou cortar um pouquinho. Uma característica importante é muros brancos, muros chineses, né? Muros chineses, que são? Eu não atendo 2 clientes da mesma área, né? Então assim, eu acho antiético. Então, empresas que têm uma mentalidade mais moderna, mais aberta. Empresas que realmente querem investir em publicidade e comunicação, né? Porque... Às vezes a empresa não quer investir muito. A empresa que não investe não vai contratar um profissional, né, para cuidar disso. E empresas geralmente de porte médio e pequeno. E startups. Startups também se encaixam bem nesse perfil. Perfeito. É um desenvolvimento de cultura, né, Gustavo? E assim, funciona bem. E tem um aspecto que eu falo assim, muitas vezes o
o CEO é o funil da comunicação. Ele resolve pegar para ele essa atividade e não tem tempo. E daí a atividade não deslancha. Então, aquela empresa que tem um site que está desatualizado. Por quê? Porque o CEO resolve pegar para ele essa atividade e ela trava. Ele também tem pena de gastar, né? Isso é um problema. Eu digo o seguinte, a comunicação gastar e marketing... ou investir, Gustavo? É investir, né? É investir. Eu sempre digo... Dois verbos bem diferentes e importantes. Vocês sempre vão saber que o financeiro, principalmente financeiro de empresa tradicional, ele não gosta da comunicação e marketing, né? Ele acha que aquele evento mais bem feitinho... Só que daí, Felipe e Paty, daí tem uma boa notícia. Ei. Ele não precisa gastar para divulgar a marca dele. Pô, Né? Gustavo, você tem que olhar naquela câmera e falar isso para todo mundo ficar claro. Ó, aquela lá? Aquela ali, ó. Amigo empresário. Aí, ó. Não importa que seja empresa enorme, empresa média ou empresa pequena. Você não precisa gastar do caixa para divulgar a sua marca de forma assim assertiva e positiva. Porque existe a lei de incentivo para isso. Exatamente, as leis de incentivo. E daí, que eu falo, um profissional em começo de carreira, um profissional que fez Harvard, mas não conhece o mercado, ele não sabe disso. É verdade. E daí, se for um profissional muito conservador, você vai apresentar, ele não acredita, né? Não acredita que é possível, né? E olha que bacana, Gustavo. Legal você falar isso. A gente já teve aqui nessa mesa CFOs, ESG, marketing. É legal ter essa multidisciplinaridade das ações e falar um pouquinho dos percentuais, né? Que as pessoas têm muita dúvida. Poxa, eu posso fazer lei de incentivo à cultura, posso apoiar o fundo da criança e não sabe o percentual e tem uma dúvida se as leis são concorrentes. Exatamente. Paty, agora é contigo. As leis são concorrentes? Não, as leis não são concorrentes. Pelo contrário, né? Elas se somam. Então, você pode ali pelo imposto de renda destinar até 10% do imposto, dividindo ali entre vários fundos, né? E aí a gente vai desde o fundo da infância e da adolescência até o da oncologia. Como que é o nome mesmo, Felipe? Pronon e o Pronas. Pronon e Pronas, isso aí. A gente também tem a lei de incentivo ao esporte, que você pode destinar 2% ou dividir com a lei de incentivo à reciclagem, que a gente vai falar mais aí durante essa temporada. Novíssima lei, Gustavo, não sei se você sabia. Não sabia. Foi decretada em dezembro de 24. O pessoal pelo Lula agora, lei de incentivo à reciclagem. O pessoal do ESG deve estar soltando o rojão. Que bacana, muito sensacional, exatamente. Tem mudanças que vêm pro bem, né? E aí, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. E aí, tem mais uma questão que vale a pena falar, que a FS4U tá aí para ajudar as empresas a encontrar esse caminho também, sem cobrar nada mais por isso também, né, Felipe? Somos facilitadores como a Bolt, Gustavo. Essa ótimo, é a ótimo. proposta. A gente quer ser o facilitador dentro do processo, dentro da empresa. Então, esse profissional que está lá, tem dúvida de como fazer a sua contabilidade, posso destinar, no que eu faço, a FS4U, ela facilita esse processo. E sem custo. Isso é muito legal, tributário, para o fiscal ouvir. E é bacana a gente dizer, né, Gustavo? Por que é sem custo? Porque os projetos já vêm aquela rúbrica de captação, a rúbrica de comunicação, de prestação de contas, assessoria jurídica. Então, no próprio projeto já vem essa separação e os profissionais, as agências, enfim, podem emitir as suas notas como prestador de serviço e compor na parte de prestação de contas do projeto. Ótimo. Então, não sai do bolso nem de quem fez e nem de quem paga. O próprio projeto já remunera tudo de uma forma legal. Isso é muito bacana de falar. Inclusive, eu tenho que falar como testemunho que não dá mais trabalho, né? Exatamente. Se é um facilitador, a tua equipe não vai ter que dividir essa atividade com as atividades core do dia a dia. Então, isso é ótimo. Então, amigo, não tenha preguiça. Você tendo uma parceria certa, vai acontecer sem desgastar a tua equipe. É isso. E a gente está falando só do IR, né? Mas, pô, tem o ICMS, né? Tem o Profício Pro Esporte, no qual você apoiou vários projetos quando estavam na Copel. A Copel é uma das grandes incentivadoras do Paraná pela destinação do ICMS. E é incrível, Gustavo. Os empresários não conhecem esse mecanismo, esse programa de fomento. Então, Profice é o programa de incentivo à cultura no estado do Paraná e o Pro Esporte é o programa de incentivo ao esporte no estado do Paraná. É um edital bianual, os proponentes escrevem esses projetos, passam por uma sabatinada até conseguir a habilitação,
conseguiu a habilitação, sai um certificado de aprovação, que é o documento oficial para que a empresa possa fazer o aporte. E super tranquilo, super legal, porque você pode ter tua marca no estado do Paraná inteiro, né, Gustavo? Exatamente. E assim, é só uma questão de você projetar aquilo que você acha que tem similaridade com a tua atividade. É possível isso, né, Felipe? Exatamente. Tem uma empresa mais moderna, para um público mais varejo. Tem ICMS. Vou buscar esportes, projetos que tenham a ver com a minha marca. Municípios, temáticas, ODS. Festas de município, exatamente. Deixa eu puxar aqui um pouquinho e fazer uma pergunta agora bem prática, Gustavo. Para quem está ouvindo a gente, às vezes é a primeira vez que está ouvindo falar disso, de que forma que isso volta para a empresa? Quando a gente fala, a empresa tem um retorno com isso, pode incentivar o esporte, mas de que forma que a marca da empresa vai ser contemplada ali? Então, as pessoas quando pensam em publicidade ou em incentivado, elas pensam muito em ganhos intangíveis. Não são intangíveis os ganhos. A marca efetivamente aparece. Ela aparece lá no jogo de futebol de salão, ela aparece na movimentação da cidade, aparece no espirro que isso aí dá na mídia. Quer dizer, tá lá, uma equipe da região tá filmando lá o jogo de futebol de salão e a marca tá aparecendo. É falado no microfone. Gera um sentimento muito positivo das comunidades em relação à tua marca. Então, tem o ganho, não é só ganho intangível, tem ganho tangível também. Tem ganho para satisfação das equipes, né? Porque as equipes às vezes vão participar do evento. Se você tem equipes no interior, tem ganho pro próprio CEO, para os próprios gestores, né? Pelo prazer de estar fazendo a marca incentivar algo positivo quando você fala de Pronas, lei do idoso, lei da infância e da adolescência. Então, são várias possibilidades de ganho. E tem a questão também que é bem legal, Paty, que tem questões que não estão no projeto. Então, a gente pode fazer um consórcio, uma parceria entre o proponente e o incentivador de trazer uma contrapartida que talvez seja super interessante, que gere valor para o incentivador e o proponente nem pensou. Exemplo, tem uma equipe de automobilismo. Eu vou trazer esse piloto para dentro da empresa para falar sobre time. Como, né? Não é só trocar o pneu. Como que troca o pneu? Não é o piloto que ganhou a corrida. Como que aquela equipe, como que aquele time fez para que as coisas funcionassem? E eu posso trazer isso para o dia a dia de uma empresa. Como é uma engrenagem dentro de um departamento. Como é a engrenagem entre a fábrica, a indústria e assim por diante. Então, a gente percebe que está tendo uma ação muito legal dos proponentes em criar diferenciais para mostrar para a empresa essa questão dessa valorização, né, Gustavo? Ok. Incentivo também é um projeto cultural. Você pode fazer uma apresentação, digamos, de um circo que ganhou um incentivo, que existem incentivos, claro, especificamente para a equipe da empresa, para fazer uma dinâmica de trabalho, de incentivo, trazer as famílias para se aproximar das equipes, das pessoas, da onde o pai trabalha. Enfim, é possível até isso também. Além do marketing externo, a gente pode fazer um marketing interno com a equipe. Então, exatamente, muito bacana. Vou aproveitar essa dica aí do marketing interno, que eu adoro isso. A gente quer cada vez mais, Gustavo, que as empresas deixem de ser incentivadoras, patrocinadoras e sejam participantes. Então, quanto mais eu envolver o meu time, envolver a comunidade, envolver o meu cliente interno, isso gera pertencimento. Você tem algum exemplo? Vários. Conta aí para nós. Vários. Tem uma empresa que a gente atende que fez uma ação junto com os colaboradores numa festa de fim de ano lá em Goiânia, já vou dizer. E chamou esses colaboradores para participar de um lançamento de um CD de uma cantora do município. Então, na festa dessa empresa, ela foi cantar dentro da empresa e os colaboradores ficaram extremamente felizes que muitos deles tiveram acesso a uma artista. Exatamente. Olha que coisa bacana, né? Às vezes a pessoa nunca foi... A gente tem um referencial de quem mora em Curitiba, seja o que for. Às vezes alguém que tá no interior passa tempo sem ver um show, né? Ainda mais ver de perto e se sentir participando daquele show. Sensacional, sensacional. E aí, quando a gente fala, né, com o pequeno e médio empresário, muitas vezes não se vê esse valor de cultivar esse pertencimento, de fazer ações de marketing interno, mas aí é o mesmo cara que reclama depois que ninguém para na empresa, né? Porque são empresas que também, às vezes, não têm condições de oferecer vantagens tão competitivas, e aí você consegue criar outras formas de tornar a tua empresa atrativa, né?
Pegando o gancho de que eu falei que eu trabalhei um período na área de inovação, eu pergunto, tem algum incentivo na área de inovação? Depende do que a gente fala, mas sim, tem algumas ações que a gente consegue trazer esse conceito. Teve um projeto do ano passado que a gente fez um aporte que é fantástico. É um projeto voltado à tecnologia para mulheres. Então, elas recebem o lixo eletrônico, decompõem o lixo eletrônico, transformam em bijuterias e elas recebem aulas de tecnologia para serem inseridas no mercado de trabalho. Tudo isso foi construído pela Lei Rouanet com um processo incentivado e tem um grande parceiro nosso, a Eletromídia, muito obrigado, comprou um núcleo de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, olha só o impacto que isso gera para essas mulheres, para uma comunidade e talvez a Eletromídia ou outras empresas podem absorver essas mulheres para o mercado de trabalho. Olha que fantástico. É sobre essa oportunidade que eu falo, que geralmente a pessoa pensa de forma linear, né? Eu vou incentivar a Rouanet e só haverá projetos culturais. Não, Sim. Você pode puxar uma faceta cultural de um processo tecnológico e fazer ele acontecer e ter um ganho, assim, extra além da questão cultural. Exatamente. Bacana. E tem outra questão, você sabe que a FS4U ela é cheia de letrinhas, né? A gente adora ficar brincando, esses trocadilhos. Você já viu falar em CVM? Eu já vou dar dica, não tem nada a ver com financeiro. Ah, então não sei, conta pra nós aí. Não, chama-se cadeia de valores morais. Essa é nova pra mim. Esse é um conceito da FS4U, onde a gente trabalha com, fornecedores e clientes apoiando a mesma causa. Então, eu tenho uma estratégia de comunicação junto com as ODSs. Isso multiplica e potencializa o projeto receber 3, 4 vezes a mais o recurso. Mas eu tenho uma linha de comunicação. Já que o nosso papo é comunicação, então eu tenho uma linha relacionada, integrada com os mesmos valores, com a mesma missão, com a mesma visão das empresas. Então, a gente adora ter esse formato e funciona super bem, Gustavo. É impressionante quando a gente conversa com uma empresa e diz, puxa, mas qual que é a tua cadeia produtiva? Quem que está envolvido nesse processo? E o pessoal começa a puxar, a pensar e diz, puxa, mas tem uma empresa aqui de cimento, tem uma empresa que me entrega a celulose, tem uma empresa que faz isso. Isso vai gerando esse ecossistema, que é o nosso processo ser o ecossistema do bem, mas é muito legal eles estarem envolvidos quando entendem o propósito. Sim. Né? Que eu acho que é isso que a gente vai trabalhar forte nessa questão. Aliás, comunicação estratégica só existe se a empresa, o produto, o serviço tem um propósito, né? Aonde queremos chegar e todos ao mesmo tempo. Se não tiver isso, a comunicação ela é divergente. Inclusive, quando você fala em comunicação externa, você fala em mídia, você fala em imprensa, todas têm que estar indo para o mesmo lado, todas têm que pensar aonde que a empresa quer chegar. E aí que está a diferença de uma prestação de serviço estratégica para uma prestação de serviço que a gente pode chamar de cumprir tarefa, né? Então, se você quer um processo de comunicação integrado, que tenha também os incentivados, que tenha todas as partes da cadeia indo para uma mesma direção, é importante ter alguém com mais experiência e mais bagagem para te ajudar nisso. E o resultado imediato. O resultado vem de qualquer jeito. Eu sei que a comunicação digital é rápida, eu sei que você pode montar máquina de venda, mas máquina de venda chega uma hora que, se você não tiver uma marca robusta, chega uma hora que ela começa, se você tem concorrência entrando. Então, assim, você nunca pode subestimar a concorrência. Tá funcionando o meu processo, tá vendendo, mas você tem que preparar a tua marca para que o teu cliente, em algum momento, escolha ela, porque vai ter um concorrente, às vezes, mais barato. É muito comum você, por exemplo, receber uma oferta hoje numa rede social, você olha aquela oferta, você olha a marca, será que é real isso aqui? Será que não é golpe? Se você tem uma marca consolidada e você tem um canal consolidado, o consumidor ele opta pela ação de forma mais assim, com mais segurança. Então é por aí, né? E nisso, qualquer processo de valorização da marca conta bastante ponto.
E aí o preço, né, fala mais baixo do que o valor, né? Aí você Exatamente. entrega para o seu cliente algo que tem valor, né? E não só preço. É porque hoje existe uma gama de produtos que vendem sem marca, né? Então você tem máquinas de venda, você não precisa de marca. Mas a concorrência vem para baixar o preço. E daí você vai ter que baixar o preço até o momento em que você percebe que o negócio não está viável mais. Por aí. Perfeito. E tudo isso envolve relacionamento, né? Sim, Quanto claro. mais você estiver envolvido, entendendo o seu cliente, ser parceiro do seu cliente e manter, né? É muito fácil fazer cliente. O difícil é manter cliente. Falando em relacionamento, é importante ter o parceiro certo para cada uma dessas atividades. Um dos nossos motes é esse. Legal. Eu lido com a tua equipe, eu lido com a tua agência e, dependendo do caso, eu trago fornecedores excelentes e muitas vezes com ótimo custo-benefício para cuidar da marca, da tua marca, para cuidar do teu produto, para ajudar na tua máquina de vendas. E nesse caso, a FS4U é um excelente parceiro na área de incentivados. Obrigado. Gustavo, a gente vai chegando aqui no fim e a gente descobriu uma questão muito bacana nessa mesa e eu quero falar para todo mundo que isso não é normal, foi uma coincidência dos bastidores. Nós temos aqui o nosso brinde do bem. Mas antes do brinde, eu quero te fazer uma pergunta. Você já arranjou alguma desculpa para tomar um café? Já arranjei, claro. Às vezes a gente... É um cafezeiro, né? Eu sou um cafezeiro matinal, né? Matinal. Inclusive, o café para mim é um ritual. Mas a desculpa para tomar café é aquela. Às vezes você... Por que eu vou sair de casa hoje? Puta, vou sair para tomar um café num lugar legal, num lugar Que bacana. legal. Já convido você para ir no Degusto Café ali na Praça da Espanha. Tem as lojas no Juvevê, no Parque Shopping Barigui, nosso parceiro. Obrigado, Francisco, por acreditar nessa proposta, nosso patrocinador. Todo mundo tomando um cafezinho. Eu já sabia que o Gustavo é um cafezeiro. Mas, antes da gente terminar o nosso brinde do bem, nós três fomos escoteiros. E como grandes escoteiros, nós temos um cumprimento. Quem é do movimento escoteiro sabe muito bem. Então, eu vou terminar esse episódio cumprimentando e depois fazendo o brinde. Tudo bem? Ok. Vou começar com as mulheres Claro. primeiro. Patrícia, que prazer. Gustavo, que prazer. Muito bom recebê-lo. Sempre alerta. conhecê-lo. Um brinde, o nosso brinde do bem. Obrigado, pessoal. Valeu, time.